Amados irmãos e irmãs, paz e bem, desta forma acolho-vos aqui na nossa Igreja Mãe, na Catedral Cristo Rei, para juntos celebrarmos esta solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Neste mesmo ensejo de acolhê-los, acolho especialmente as nossas crianças, cujo dia hoje celebramos, que Deus possa abençoá-las imensamente, para que crescendo em sabedoria, estatura e graça, possam ser cristãos autênticos e cidadãos solidários, cidadãos justos, cidadãos que de fato façam a diferença na nossa sociedade, junto ao nosso povo, o povo brasileiro. Então, as crianças, a nossa mais profunda reverência. Eu acho que a gente pode fazer isso, manifestar a nossa reverência através de uma salva de palmas para as nossas crianças. Bem. Caríssimos, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida é mais do que uma simples festa. Essa solenidade, na verdade, evoca a nossa integração nacional. Ou seja, nós hoje recordamos o fato de que em torno a Maria também recebemos e celebramos a nossa identidade brasileira, porque nós não somos brasileiros apenas porque somos comensais, ou seja, habitamos num mesmo território, ou codividimos uma gama de costumes. Além disso, também somos brasileiros, porque dentre estas coisas, nós temos o patrocínio, nós temos a intercessão especial de Maria. E é esta intercessão que a liturgia de hoje ilustra através destas leituras sagradas. Começando lá no Antigo Testamento, livro de Esther. Esther era judia e era uma espécie de rainha substituta da rainha Vaste. E aí, diante de um povo que padecia as consequências do exílio da Babilônia e estava praticamente à beira da extinção, que é o povo de Deus, Esther então intercede em favor do seu povo e obtém o beneplácito do rei da Babilônia naquela época, o rei Xerxes. Interessante que Esther, por ser rainha, poderia ter arrogado para si direitos concernentes a seu status. Ou seja, ela poderia ter corrido atrás de privilégios, pompas, poder. Mas não. Esther abriu mão de tudo isso e, pensando no bem de seu povo, opta pelo serviço, ao invés das honrarias que o seu posto de rainha lhe concederia. Diante dessa atitude de Esther, temos aqui no Antigo Testamento uma representação de Maria. Por quê? Assim como Esther, Maria é rainha dos céus e da terra. E enquanto sua missão de discípula, poderia ter arrogado para si também alguns direitos, alguns privilégios, alguns poderes, mas não. Maria fez uma opção de não se portar como rainha, mas de, enquanto mãe do Filho de Deus, assumir a postura de quem serve. E como que Maria serve a Deus? E servindo a Deus, serve também a cada um de nós, seus filhos amados, a partir da intercessão. Maria não é deusa. Maria não é mais do que Deus. Tem uma canção do Padre Zezinho, ele fala isso muito bem. Quem é Maria? Maria é uma intercessora.
privilegiada, muito amada, justamente porque é a criatura mais bela. E Deus, ao escolhê-la para ser a mãe de seu filho, também a escolhe para ser a nossa intercessora. Escolhe para ser a nossa mãe. E o que é a intercessão? Alguém já chegou para você e falou assim: reza para mim? Ou então você já chegou para alguém e falou assim: fulano, reza para mim? Já aconteceu isto? Sim. Isso é intercessão. Intercessão é quando você pede para um batizado, para uma pessoa de fé, rezar para você, pedir a Deus que te dê graças, bênçãos, que te ajude. Interceder significa isso, rezar pelo outro, em favor do outro, pensar no outro, no momento da oração. Maria é, pois, esta, que reza por nós e reza conosco, porque assim como nós, ela também é discípula, uma discípula privilegiada, porque ela nos ensina a arte do discipulado. E uma vez que ela está conosco, ela então reza, pede a Cristo por nós. Ela é como se recolhesse as nossas orações e apresentassem-nas a Cristo. Esta é a grande missão de Maria. E ao assumir esta missão, ela também nos diz que nós devemos, enquanto discípulos, ser intercessores. Não devemos apenas rezar por nós ou por aqueles que gostamos, mas temos que rezar por todos incondicionalmente. Dizer isso em tempos atuais, nos quais o império do relativismo é quase que uma lei, quase que uma máxima, e que em virtude disso algumas pessoas pensam mais nelas do que em outras, dizer isso é quase que um absurdo. Mas é uma responsabilidade que a fé que professamos, que tem como elemento constitutivo a devoção a Maria, nos exige. Não tem como sermos cristãos autênticos sem pensarmos nos outros, sobretudo em contextos de oração. Por isso, quando alguém pedir a sua oração, reze para essa pessoa. Também não tenha receio de pedir a alguém que reze por ti. A nossa missão também, além da caridade, é rezarmos uns pelos outros. Rezarmos uns pelos outros. E nesta mesma linha de pensamento da intercessão, temos a segunda leitura, Apocalipse de São João. Uma leitura carregada de símbolos, carregadas de imagens figurativas, para justamente nos dizer a relação que existe entre Maria e a igreja. Maria é aquela que não abandona a igreja a hora alguma. É bonita ver essa cena do Evangelho de João. Ao pé da cruz de Jesus estavam Maria Madalena, o discípulo amado, e Maria, a sua mãe. Não estava em qualquer posição, estava de pé. É a posição do discípulo. E ao ficar de pé junto à cruz, Maria fez assim uma opção, tomou uma decisão de não renunciar à sua condição, de não renunciar à sua fé. E mesmo ali, diante de um momento tão complicado como aquele de ver seu filho pregado numa cruz, ela ainda assim tomou talvez a decisão mais complicada de sua vida: continuar fiel enquanto discípula. Nós também, ao longo da nossa vida, enfrentamos muitas tribulações. Somos vítimas de muitos descompassos, dos quais um ou outro nem é de responsabilidade nossa. Às vezes, passamos por momentos de desalento, em que o silêncio de Deus chega a nos incomodar profundamente. Diante desses momentos, somos convidados pela igreja
a olhar para a pessoa de Maria. E assim como ela, não abrirmos mão de nossa fé. Perseverarmos. É bem verdade que tem hora que o cansaço fala muito alto. Tem hora que a gente questiona. Tem hora que a gente vira para Deus e fala: Deus, por quê? Mesmo com questionamentos, mesmo ali, naquela insegurança toda, e no meio daquela tormenta, somos chamados a olhar para Maria, que também enfrentou situações assim. Que dor foi essa que ela sentiu ao ver o filho na cruz? Mas mesmo em dores, ela continuou fiel. Mesmo em dores, mesmo em sufoco, desalentos, descompassos, incertezas, ainda assim somos chamados a assumir essa postura, permanecermos fiéis à nossa fé, ao nosso Deus, não obstante os altos e baixos da vida. Porque nos altos a gente experimenta uma alegria sentimental, mas no baixo a gente não experimenta uma alegria sentimental. Mas ainda assim é possível estar alegre, mesmo no momento circunstancialmente pouco favorável. E o evangelho que hoje estamos rezando, ele nos ajuda a entendermos isto. Porque aqui no evangelho de São João, temos aquela tradicional cena do casamento. Jesus e sua mãe estavam num casamento, nas bodas de Caná, e não havia vinho. Uma festa de casamento naquele contexto, hoje uma festa de casamento dura uma média de 4 horas, por aí, né? Quando tem? Mas sempre tem alguma coisinha no final de um casamento, né? Ainda que um pão com salame, né? Mas hoje, em média, uma festa de casamento dura aí umas 3, 4 horas. Lá na época de Jesus, uma festa de casamento durava 8 dias. Imagina, 8 dias sem vinho. E o vinho, naquele contexto, era a bebida mais nobre, era o que existia, assim, de mais valioso a ser servido numa festa. Eles não tinham vinho. Então os noivos estavam fadados à vergonha. Eis que Maria, mais do que percebendo a falta de vinho e o risco que os noivos estavam enfrentando, percebe que a hora de seu filho manifestar a glória do Pai havia chegado. E aí ela vai ao seu encontro e lhe dirige uma frase que fundamenta o fulcro da sua intercessão: fazei o que ele vos disser. Maria disse isso para os empregados da festa, assim também diz para cada um de nós, discípulos. A intercessão de Maria se resume nessa frase: fazei o que ele vos disser. E ao dizer isso, Maria faz com que o foco da festa deixe de ser os noivos e deixe de ser também a preocupação pela falta de vinho. O foco da festa passa a ser Jesus. E operando este movimento, Maria assim nos diz qual deve ser o verdadeiro fundamento da nossa alegria. Há quem diga que ser alegre é ter dinheiro no bolso. Há quem diga que ser alegre é poder viajar para vários lugares ao longo do ano todo. Há quem diga, porém, que estar alegre é ter aquela pessoa dos sonhos, dos contos de fadas. A gente pode até experimentar uma alegria sentimental a partir de tais elementos, contudo, ao olharmos a missão de Maria, compreendemos o que de fato nos ajuda a fundamentar a alegria. Embora as coisas provoquem-nos determinadas satisfações, a alegria enquanto filha da fé nos vem desta postura de Maria.
E que postura é esta? Maria fez a diferença ali na festa, ao mostrar quem haveria de ser a razão da alegria daquelas pessoas. A razão da nossa alegria, claro, é Cristo. Mas a gente experimenta de forma prática esta alegria na medida em que a gente faz como Maria, ou seja, na medida em que a gente se esforça por fazer a diferença nos ambientes que estamos, por ser presença de qualidade nos lugares que frequentamos, na casa que habitamos. Ser uma presença qualificada, uma pessoa que respeita, uma pessoa que tem uma palavra de ânimo, uma pessoa que tem uma presença que não pesa, uma pessoa que não fica reclamando o tempo todo. Já conviveram com gente que fica reclamando o tempo inteiro? Pessoas assim têm o poder de deixar o ambiente lá embaixo. O ânimo quase que fica sucumbido. Ser presença de qualidade, presença que enriquece, presença que transforma. Esforçar-se por fazer isto é abraçar a missão de cristão, é ser um intercessor, é copiar o exemplo de Maria. Não é fácil sermos presença de qualidade. Para tanto, precisamos de um esforço hercúleo. É por isso que temos a fé. Porque através da oração, através da caridade, através do exemplo dos santos, através da intercessão de Maria, Deus vai agindo e vai fazendo com que a presença de qualidade não seja um simples hábito, porque vai dizer Shakespeare que o hábito, ele sucumbe a qualquer sentimento. Somos chamados a ir para além do sentimento. Somos chamados a abraçar um jeito de ser, o jeito de ser discípulo, o jeito de ser de Maria. Aquele que tem esta habilidade, este sim vive a alegria. Este sim entra na escola de Maria. E este sim sabe perceber que de fato a razão, não somente da alegria, mas de toda a vida, é uma pessoa. A pessoa para a qual Maria dirigiu aos empregados esta frase: fazei tudo o que ele vos disser. A razão da nossa alegria, da nossa vida é sem dúvida nenhuma Jesus Cristo. Portanto, caríssimos, busquemos a Cristo, que é o único capaz de enrubescer a água do nosso coração, transformando-nos assim no vinho novo, no vinho do Pai. E rezemos, procurando a igreja, pois é assim que fazemos o que Ele nos diz, pertencendo à sua comunidade, ao seu corpo místico, porque é assim que a água dos nossos pobres sentimentos se transformam no vinho novo, no vinho da graça, o vinho da fé em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,